Queria dar um passo atrás para a gente voltar a falar de comunicação, de forma que você passa alguma mensagem. A gente tem que falar de ata do Copom, que já foi a segunda manutenção consecutiva, né, dos 15%, e o guidance de manter esse cenário por um longo período, assim. Queria saber, na sua visão, você já enxerga, assim, mesmo que seja distante, um começo de ciclo de queda de juros? Onde você enxerga essa possibilidade? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento que, nesse instante, o Copom vai estar muito atrelado ao Fed. Sim. Né? A minha visão é um pouco isso. Por quê? Porque agora em agosto que a gente vai começar a ver nos Estados Unidos se efetivamente você vai ter um impacto da inflação lá dentro. Né? Então, o que acontece? Dia 12 de agosto, agora a China tem o prazo dela de negociação, o Trump aumentou as tarifas para a Índia, para Canadá, né? México tem 90 dias aí. Então, a partir de agosto a gente vai começar a ver isso. E aí talvez lá nos Estados Unidos você tenha um embate. Né? Provavelmente o presidente do Banco do Fed vai ter que aumentar a taxa de juros e aí o Trump vai bater de frente com eles. Por que eu estou falando tanto dos Estados Unidos? Sim. Porque no Brasil a gente tem uma tendência de desaceleração da inflação, né? Sim. Nós estamos acima da meta, apesar que eu acho que essa meta é um pouco exagerada, mas não dá para propor mudança de meta, nada disso, né? Mas o que acontece, assim, a inflação também aparentemente está sob controle e melhorando, né? O crescimento está mantido, o emprego. Então, num cenário de incerteza tão grande, principalmente global, é muito provável que o Banco Central vá manter a taxa de juros aí nesse patamar. Eu acho que até o final do ano. Pelo menos até o início de 26 é o que todo mundo tem falado, né? A gente acaba falando com todo mundo, porque se erra todo mundo junto, se né? Essa é a vantagem. Quem falou? Todo mundo. Todo mundo tá falando também, né? Mas eu acho que tem que olhar muito pro Estados Unidos. Se os Estados Unidos começar a desandar, porque o grande risco do Trump é todas essas tarifas. Eu estava lendo no New York Times outro dia que diz assim: o experimento das tarifas do Trump é um grande experimento econômico. Sim. Você tem prêmio Nobel lá, né? Vários prêmios Nobel falando que isso vai dar errado. A teoria econômica diz que tarifa dá errado, fechar mercado dá errado. E se isso der certo para o Trump, você vai ter que rever os livros de economia, né? Porque o livro de economia diz abrir a economia aí para fora é muito melhor do que você fechar. Então, se isso começar a gerar inflação no americano, porque o americano típico é que nem o brasileiro típico, o cara quer lá tomar a cerveja dele, comer um hambúrguer, pipoca e ver o futebol americano. Sim. Se começar a subir o preço das coisas, o Trump perde popularidade. Sim. E aí você começa um movimento interno de pressão sobre ele. A gente vai ter que aguardar. Então, eu acho que o Copom vai muito na sequência disso. Não tem muito jeito. Perfeito. É muito legal, né? Você falar de uma forma simples, assim, que você diz o exemplo do americano, que começa a sentir no bolso, aí ele já começa a perder popularidade. No Brasil é muito difícil, né? Você explicar como é a relação, por exemplo, da manutenção da taxa Selic de 15% para uma pessoa comum. Como é que você explica aqui? Como é que você explica para um brasileiro médio essa relação com os Estados Unidos, que tem a ver com o Fed? É muito difícil, né? Você que é professor, você deve saber isso mais que ninguém. Não, e a gente tem que pensar na nossa pequena vida, né? O que é a nossa pequena vida? O brasileiro, a gente acorda, fim de semana quer fazer um churrascão, né? Sim. Comprar uma carninha. Picanha, né, a picanhazinha, mas a picanha às vezes tá difícil, né? Ninguém quer fazer churrasco de ovo, né? O ovo tá caro também, né? O franguinho ruim. Então aí você tem que se colocar na posição do brasileiro médio, né? Quer dizer, a hora que o gringo for lá na Starbucks e for tomar café e ver que o café dobrou de preço, talvez ele não saiba nem onde fica o Brasil. Mas ele vai falar, o que está acontecendo aqui com a gente, né? Agora, eu fico sempre na dúvida se o Trump não está fazendo um movimento antecipatório. Pensando assim, se vai dar ruim na economia americana, ele se antecipa, cria o tumulto antes para tentar evitar alguma coisa. Porque todos os indicadores, a gente não para de ter crescimento de bolsa e tudo mais. Então, será que a gente não está perto de uma crise, né? Essa é sempre a pergunta que a gente gosta de fazer e nunca sabe. Se soubesse, estava rico, eu não estava dando aula. Mas e se tiver, professor? E se tiver perto de uma crise? Eu gosto muito de um gráfico que eu até recomendo, depois eu posso passar o link para você. Era um portal que chama The Short. Né? Agora mudou um pouco, mas ele compara os 4 Bad Bears, os 4 ursos ruins. Ele compara as 4 grandes crises econômicas que a gente teve no mundo. Né? No mundo, assim, focado nos Estados Unidos. E o que é muito interessante é que a crise de 2008, desde a crise de 2008, você não para de subir as ações, né? A gente está chegando nós estamos numa maior, com oscilações, mas num momento mais alto. E a dúvida é, quando você chega no momento mais alto, o que deve acontecer? Um ajuste, uma estabilização, né? E hoje o que se discute muito é que talvez a gente não estabilize por conta do lado aí da inteligência artificial, de produtividade que vem disso.
mas que no horizonte muita gente percebe que há um risco de que essas empresas, principalmente de tecnologia, estão com o seu valuation fora do lugar, mas é fácil falar que está fora do lugar se as pessoas estão comprando as ações, se elas estão tendo resultado, né? Então, esse é o grande desafio, esse é o grande acompanhamento que a gente tem que ter para ver se vai ter crise ou não. Professor, aqui no nosso programa, quando toca o sininho, é sinalização do Ibovespa renovando máxima do dia. Inclusive, agora, na máxima do dia, 136.752 pontos para o Ibovespa, um avanço de 1,65%. Na sua visão, dando todo esse cenário, tudo que a gente conversou, professor, o que justifica essa alta no Ibov no dia de hoje? Eu perguntei, quando cai, toca alguma coisa também? Não? Quando Não. tá na mínima do Não, dia? Ah, não, Na é na mínima mínima do No dia dia- e na máxima, é a mesmo mesma sininho. sineta, só que a gente acompanha aí. Se tá no não, alto, mas- não... Tanto faz, então alta ou baixa é o sininho, aí a né? gente Sim, já sim. vem aqui, É. corre pra acompanhar. 136.779 pontos, renovando máxima do dia, Eu professor. percebi que não para de tocar o sininho, então tá subindo. Tá hoje, subindo, hoje o Ibov, todas hoje essas ele tá cinetas são puxando. máximas do Ibov. Excelente. Não, o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, a economia real, ela é diferente, ou não é que é diferente, ela não está totalmente ligada à economia, à política, a essa coisa. É óbvio que uma coisa impacta a outra, né? O que a gente percebe é que a gente teve momentos aí de ajustes muito pesados recentes, principalmente com as taxações, caiu muito, subiu muito. Então, eu acho que a gente está num processo de reorganização das empresas voltando aos seus patamares, né? Sempre lembrando que você pode ter uma encrenca a qualquer momento aí do Trump anunciar 150% de tarifa no Brasil. e Opa, calma aí, professor. muda, mas tá no radar dele, é jogador, né? É aquele truco com blefe que Sim. ele faz bem, né? Eu acho que isso não vai acontecer, ou pelo menos a gente tem que cuidar para não confundir esperança com expectativa, né? Mas o que eu vejo é que acho que os fundamentos das empresas, eles são fundamentos, em algumas, principalmente as que estão, né, subindo, são sólidos. E você pega o próprio setor de carnes do Brasil, que é muito afetado, né? Teve muito as ações oscilaram bastante. Quer dizer, a hora que você conseguir substituir mercado ou voltar a exportar para os Estados Unidos, há uma tendência também de retorno de alta, né? É que o mercado internacional, você não deixa de vender carne de um para o outro do dia para a noite, né? Você tem contratos, você tem logística, você tem... Não é assim. E tem que lembrar sempre, tem americanos lá sofrendo. Tem um cara que compra carne brasileira, que é certificada, que é boa, e agora não dá para comprar, vai ter que comprar de quem? Sim. Né? Então esse é o desafio também do lado de lá. Não somos só nós que estamos sofrendo aqui. Eu acho que a Bolsa está reagindo conforme os nossos fundamentos das empresas que a gente está listado aí. Muito bem, professor. Bom, agora você falou de bolsa, a gente, inclusive, queria trazer um tópico que você comentou de Embraer. E eu justamente tinha visto você publicando no LinkedIn há um tempo atrás, antes de efetivar as tarifas, né? Aquele ruído, né? Que, pô, vai entrar nas isenções, não vai? Entrou de fato, assim, na call de resultados, eles falaram, não, a gente pretende que eles mantenham as isenções, senão a Embraer ia ter uma baita volatilidade. Aconteceu depois o tal do erro contábil, que deu uma baita volatilidade também. Mas eu queria saber, tipo, de forma geral, com as isenções que o Trump colocou, tem algum outro setor que você percebeu que se destacou, que pode impactar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo das que ficaram ainda? Olha, em relação à Embraer, eu sou um fã da Embraer, porque a Embraer é uma empresa que, né, acho que todos nós somos, né? Tem a É isso que eu ia falar, professor. Chega gente aqui convidados falando que só elogios pra Embraer, né? Sim, sim. Eu conheço, tive alguns trabalhos com eles lá, então a gente também conhece a cozinha, né? Porque eu costumo brincar, quando eu vou num restaurante e alguém fala pra visitar a cozinha, eu não vou. Eu prefiro só comer o prato ali. Melhor não saber, Não né, visite a nossa professor? cozinha, né? Mas eu acho que a Embraer, ela conseguiu... eu costumo brincar que a Embraer... Brincar não é uma boa brincadeira, mas a Embraer teve experiências de quase morte, né? Diversas vezes ela quase quebrou por problemas aí econômicos, políticos e de mercado, né? O que eu vejo é que a Embraer hoje ela se posicionou muito bem nesse segmento de mercado, que é o segmento de aviões regionais, né, de aviões executivos. Quer dizer, ela tem uma capacidade muito boa, ela expandiu a sua... Hoje ela é uma empresa global, ela tem unidade lá nos Estados Unidos, na Europa, e eu acho que isso é um bom exemplo para outras empresas. Quer dizer, mesmo que você esteja num setor menos sofisticado, você tem que diversificar seus clientes, você tem que se tornar competitivo efetivamente e, dependendo da situação, se o seu custo é muito alto, você tem que ir para fora. Então, a gente está falando, por exemplo, o setor de frutas no Brasil vai sofrer bastante, porque, em geral, a gente exporta a fruta in natura para os Estados Unidos, né? Às vezes tem pouco processamento, tem pouco valor agregado, e aí quando tem pouco processamento, pouco valor agregado, você também tem uma dificuldade de ganhar valor. E aí eles cortam a importação de manga
do Brasil, mas você tem lá a Índia, eu não sei exatamente onde tem manga, mas você tem diversos outros países que são fornecedores de manga. Então eles substituem muito rápido. Agora, se substitui um avião, né, numa cadeia complexa como é a cadeia de aviação regional, né, em que a Embraer também é uma grande compradora, a gente não pode esquecer disso, né, a parte de aviônica, sistemas, vem tudo dos Estados Unidos também. Então, você está uma empresa competitiva dentro de uma cadeia de valor complexa com valor agregado, é diferente de você simplesmente estar vendendo, né, o produto por aí. Se a gente pegar o caso do café, é um caso interessante, né? O chinês está começando a tomar café. Isso é um perigo, porque vai faltar café para todo mundo, né? E eu brincava... Haja gente lá na China, né, professor? Pois é, eu ia muito para Minas, eu costumava brincar assim, se a gente ensinar o chinês a comer um cubinho de doce de leite toda manhã, e junto com o lamen, nós vamos ficar bilionários. E aí fizeram isso com o café. Ainda mais o doce de leite de Minas, que é uma delícia, Já pensou, né? você bota lá no lamen, deve ser horrível, mas se eles gostarem, é isso Vai que né? importa. Vai Os caras que... comem uns negócios diferentes já. Pois é, já bota no escorpião ali, mistura ali o negócio, manda ver, porque eu fui pra China já, o pessoal come lá uns espetinhos de escorpião. Meu Deus. É de verdade, não é? Você comeu, professor? Não, eu já tava no último dia ali, eu olho, já não tava o Você fígado... não quis se aventurar ali, não? Não, Já tem uma hora que a gente tem que ter noção das nossas limitações, não dá, né? Mas o café, por exemplo, se a gente começar a exportar pra China e o cara tomar um cafezinho ali de manhã junto com chá verde, não sei o que ele vai fazer, bom, é um mercadão pra gente. E aí quem tem que ficar preocupado são os Estados Unidos, né? Porque aí eles correm o risco de quem vai fornecer café, né? O Brasil é o maior produtor de café, você tem Colômbia e tal, acho que tem um pouco de Indonésia e tal, acabou, né? Então... o risco que ele está jogando ali também dentro é muito grande.